Fala, galera, estamos ao vivo pela primeira vez, estamos no ar, ao vivo não porque é gravado, você que é membro está vendo um pouquinho antes, mas não deixa de ser gravado. Tá aí, deixa o like, se inscreva, compartilha com a galera, finge que é fofoca e espalha pra geral. E eu não tô sozinho nessa brincadeira aqui do nosso Opinião Esporte Clube, temos aqui junto comigo ele, o cara que é corintiano e mora em Maricá. É corintiano e tem outro Corinthians junto com ele. Ele é o senhor do carnaval. Chega aí, Peu, certinho. Salve, salve, galera, beleza? Tamo junto aí pra esse primeiro Opinião Esporte Clube aí. E uma honra estar participando dessa mesa. E pra gente dar sequência aqui, a gente precisa daquele cara que tem a voz aveludada. O cara que fala, você fala assim, e é locutor, e é narrador, é ele. O cara que torce pro América Mineiro, morando em plena zona oeste do Rio de Janeiro. Com vocês, Júlio Almeida. Fala, galera, e aí, beleza? Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui, vamos opinar bastante, falar algumas besteiras e algumas verdades também. Ó, saiu uma matéria na entrevista, a gente vai começar com essa informação aqui, que o Rafinha deu uma entrevista com o Romário, e saiu até no ESPN, que jogou aqui, ó, porrada neles. Forte declaração, Rafinha repercutiu na Argentina. Eu não vou botar o vídeo aqui, porque eu não tô afim de tomar strike de bobeira no primeiro vídeo, pelo amor de Deus, não tô podendo. Queria saber com vocês essa vertente, porque assim, já teve uma problemática dessa no passado, que foi com o Felipe Melo, juntamente no Palmeiras. Porque ele jogava no Palmeiras, né? Contra o Peñarol. Lá no Peñarol, e deu uma cacetada ferrenha no final. E aí eu queria saber com vocês o que soa essa repercussão dentro dessa fala do Rafinha para um jogo que vai existir agora. Lembrando que o Brasil está atrás da Argentina, se eu não me engano, o Brasil nem passa a Argentina se ganhar. Então, assim, não tá com essa moral toda. Queria saber com você, Peu, o que você achou dessa declaração aí do Rafinha? Cara, assim, é um clássico, né? Lembrando que essa semana teremos derby também, né? Então os ânimos estão à flor da pele. Mas eu entendo o lado do Rafinha, mas assim, ainda acho que o Rafinha poderia ficar calado, mano. Porque, assim, o Rafinha ainda fez uma boa Copa, fez uma boa Copa América, tá fazendo uma boa eliminatória, tá um bom campeonato espanhol. Mas assim, o Rafinha ainda não tem aquele peso de um jogador renomado, como a gente tinha no passado ali, ó. Um Dunga, pra falar essas paradas. Então, assim, calado vence, mano. E, porra, e vamos bater a bolinha ali e vamos que vamos, né? E aí, Júlio, você que chegou com essa pauta pra gente, qual é a sua opinião dentro disso? Olha, eu acho que o Rafinha deu uma exagerada. Acho que Brasil e Argentina já vem com o ânimo um pouco mais aflorado pelo fato do que aconteceu no último encontro das duas equipes pelas eliminatórias. Foi 1-0 para a Argentina no Maracanã, a equipe do Brasil que ainda era comandada pelo Fernando Diniz. Teve aquela confusão louca na arquibancada, a Argentina não queria voltar para o jogo, a PM e os torcedores argentinos se enfrentando. Isso ali. Foi o primeiro turno? Gente, faz muito tempo. Foi o primeiro turno. Então assim, já vem com esse ânimo aflorado. Aí o Rafinha me vem, cai na do Romário, de dar uma declaração dessa, amigo, você num clima que já tá lá em cima, tu vai jogar mais em cima ainda. Os argentinos vão vir como loucos, tá? Pra cima da seleção brasileira. Acho que é uma fala desnecessária. O Romário perguntou, vamos dar porrada neles? O Rafinha deveria falar, vamos jogar muita bola, vamos vencer, estamos com vontade. Mas não, caiu na pilha do Romário, eleva o... É lógico, isso cria todo um clima também para um jogo que a gente talvez não daria nada. Cria-se também um clima, tem o outro lado. Mas eu acho que é uma fala um pouco pesada e isso tende a levar a ter confusão durante a partida. Eu acho que o Rafinha poderia ter dado uma maneirada um pouco mais. É como o Peu falou, é um bom jogador, mas ainda não tem aquele status de grande estrela para dar uma declaração dessa, como se fosse um cara que pode mudar a partida a qualquer momento. Pô, e como já diria o nosso filósofo Galvão Bueno, haja emoções, né? Vai se criando clima, hein? Vai se criando clima. E o Rafinha, foi o que você falou, ele falou com o Romário. O Romário tem Copa do Mundo, o Romário tem título de melhor jogador, o Romário tem títulos importantes na carreira. Não, o Romário tem título pra encher uns 5 Maracanãs. O Rafinha, o máximo que o Rafinha teve foi uma Championship
que veio com o Leeds United. E só, cara. O Rafinha aqui, ele tem. Deixa eu ver. Ele tem uma Copa, uma taça de campeão da Espanha, 2 da Supertaça da Espanha, um vencedor da Taça de Portugal e um vencedor da Taça Liga de Portugal. E aí o que eu ia entrar nesse assunto, que foi o que o Júlio falou, do peso Romário e Rafinha, é que assim, o Rafinha tem invejáveis 32 jogos pela seleção e 11 gols. Desses 11 gols, ele teve jogos valendo, valendo alguma coisa. 2 contra o Uruguai num jogo, 1 contra o Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela e Colômbia. Aí jogos amigáveis, amistoso. 2 gols contra a Tunísia. E jogos de Copa América, 1 gol contra a Colômbia. Nem gol na Argentina o Rafinha fez pra ele falar a asneira absurda dessa. Mano, que ele vai bater dentro e fora. O Hortamendi deve estar vendo essa declaração assim, ó. Já deve... Afiando a chuteira. Ele deve estar abolando a trava, meu irmão. Que porra! E uma declaração dessa, no momento em que o Brasil não é bem visto pela Conmebol, é pior ainda. Porque tira qualquer possibilidade de defesa que a gente tenha. Por exemplo... Mas você fala esse lance do Brasil não é bem visto pela Conmebol, mesmo que o brasileiro ficar calado, o brasileiro nunca é bem visto pela Conmebol há anos, meu irmão. A tirar Libertadores aí, quantas vezes a gente já foi roubado? Exatamente. Agora com a internet, com a televisão transmitindo todos os jogos, fica mais difícil. E mesmo assim a gente sabe que existe uma dificuldade absurda de você chegar e jogar nesses locais que são mais pesados. Principalmente. O jogo vai ser onde? No Monumental? É no Monumental o jogo contra a Argentina, terça-feira. 90 mil argentinos inflamados. No Monumental. Vão estar todo o ouvido dele, ó. Só ouvir as latinhas. O problema não é nem o jogo em si, o problema é a chegada no país, o problema é a locomoção do estádio, do hotel até o estádio, é a saída, uma eventual vitória do Brasil é ruim, uma saída numa eventual vitória da Argentina é pior ainda. E aí você... eu acho que se houver uma vitória da Argentina, ou a saída da delegação brasileira, é até tranquilo. O problema pra mim é a chegada da delegação do Brasil e a saída caso o Brasil ganhe. Então, eu não acho que é tão tranquilo a saída deles de lá, pelo fato de... se o Brasil perde e a Argentina ganha, vai rolar aquela provocação em algum momento ali do jogo. Bota aí, 40 minutos de jogo, 2-0 Argentina. É um falando uma gracinha no ouvido de um Wesley da vida, que é novo ainda, vai se esquentar, que vai soltar uma cotovelada, é o outro que vai ficar puto, é o Dorival que fica estressado, é a galera que faz uma catimba errada do Brasil, que eu acredito que possa vir essa problemática de dar esse problema. Por exemplo, o Brasil não tem noção de catimba, pô. Se você pegar, por exemplo, o Vinícius Júnior sendo substituído no último jogo, com o amarelo, ganhando, ele tomou o esporro e ele continuou enrolando para sair dali do campo de jogo. Então, acho que tem essa grande problemática. E assim, a gente, como a gente falou, a gente não tem muita força política dentro de uma Conmebol para se defender, se respaldar. Quebraram o ônibus da seleção. Vai ficar por isso mesmo, a gente sabe. Se o racismo for, vai ser um ônibus da Volkswagen quebrado que vai dar chabu. E aí a gente fala de questão de FIFA, a gente entra num outro assunto que é CBF. O Edinaldo vai ser reeleito de forma unânime, sem concorrente, porque teve aquela problemática que o Ronaldo não conseguiu entrar para a disputa. Vou começar agora com o Júlio. Júlio, você acha que o Ronaldo achou que seria mais fácil ele entrar pelo fato dele já ser jogador conhecido, ser renomado, já ter administrado um clube, por exemplo? Com certeza. O Ronaldo achou que ele ia chegar chegando, ia ter o apoio dos clubes e das federações, mas a CBF há muito tempo é política. Então, assim, você tirar quem tá no poder é o grande desespero de quem tá chegando na política da CBF. E o Ronaldo se deparou com isso. Ele teve apoio zero. Teve que sair da disputa por isso, né? Eu acho até que a disputa deveria ser um pouco mais aberta, um pouco mais acessível para quem quiser governar a CBF. E aí o Edinaldo
está agora reeleito e pode ficar mais um período, se eu não me engano, até 2034 com ele no poder da CBF. Então é uma loucura só. Acho que o futebol brasileiro tem ido por um caminho ruim, tá? A gente tem perdido cada vez mais espaço, mais representatividade, não só frente à Conmebol, mas também frente à FIFA. Isso é ruim para a seleção brasileira também. E não vejo que os clubes e federações estejam numa fase boa para poder dar suporte à candidatura do Edinaldo, como deram. Né? Nenhuma federação e nenhum clube foi a favor do Ronaldo, nem mesmo o Cruzeiro, clube na qual ele comandava. Então, para o Ronaldo foi muito ruim, né? Tentar se eleger, mas ele pelo menos, ele pode dizer uma coisa: eu tentei, agora ninguém veio comigo. Primeira vez que você vê qualquer clube, federação reclamando de CBF, calendário, arbitragem ou até logística de jogo, você vai ter todo o direito de poder, como o Ronaldo, falar: ó, vocês que colocaram o presidente que tá aí, vocês que escolheram isso. A gente vê agora o presidente da Chapecoense reclamando do que aconteceu no jogo contra o Figueirense. A Federação Catarinense também foi outra que apoiou a eleição do Edinaldo. Então não tem muito o que reclamar, irmão. É isso. O calendário brasileiro vai seguir apertado, vai seguir tudo do mesmo jeito que tá. E a gente segue com o futebol desse jeito lixo que a gente tem hoje em dia. E o que você falou é interessante. A única ressalva que eu tenho anti-Ronaldo, vamos dizer assim, são os estaduais. Beleza que eu zoei o time de vocês, né? Um corintiano carioca, o outro americano carioca, mas o América de Minas. Eu torço para a Portuguesa da Ilha. E aí o fato de eu torcer para um clube pequeno, a ideia do Ronaldo de estadual mata qualquer possibilidade do meu time existir, por exemplo. Porque ele queria montar um estadual no formato de 7 jogos. Isso é horrível. Ah, é impossível. Não, é possível. Você tem essa possibilidade. Porque 7 jogos em aspas, que, por exemplo, ele queria fazer igual Copa do Mundo, que era uma Copa do Mundo, era um estadual tipo Copa do Mundo. Então teriam grupos ali, Portuguesa, por exemplo, jogaria 3 jogos na fase de grupos, aí iria para uma oitava e semifinal. Isso aí seriam os 7 jogos. Só que, se ela morre na fase de grupos, como morreria tranquilamente esse ano, que foi uma merda o time da Portuguesa, ela teria 3 jogos no ano. E aí uma eventual Copa Rio, que por exemplo, São Paulo, os times grandes até jogam, mas jogam com o time da base. Mas no Rio jogam só os times de menor investimento. No caso, Portuguesa, Bangu, Madureira, enfim. E aí teria teria o hiato de 3 jogos em janeiro, fevereiro, e jogaria depois só em agosto, setembro, outubro. Então aí seria uma grande problemática. Né? Não, Série D não, o Copa Rio. A Portuguesa não se classificou ano passado para jogar a Série D esse ano e não se classificou esse ano para jogar a Série D ano que vem. Então a Portuguesa está 2 anos sem calendário nacional. Esse ano ela jogou a Copa do Brasil, fez um jogo pífio lá no, acho que se não me engano foi no Norte, nem lembro qual foi o time que a Portuguesa jogou. Sei que foi um jogo horroroso, 0-0, foi para os pênaltis, no pênalti o cidadão resolveu jogar a bola de volta para a Ilha do Governador lá de outro estado. E aí assim, eu acho que essa era uma grande problemática. E aí ele já não teria os votos. Mas os votos de time de menor investimento não funcionariam muito para a ideia da votação. Porque como é que funciona? Cada estado tem 2 votos. Equivale a peso 2 o voto. Então São Paulo tem 2 votos, Rio tem 2 votos, Amapá tem 2 votos, Acre tem 2 votos. Indiferente se o clube estiver em boa fase ou não estiver em boa fase. E aí, se ele conseguisse a adesão de todos os clubes da Série A e Série B, ele não conseguiria chegar à pontuação das federações. Ele mandou mensagem para as 27 federações, ele mandou e-mail direto. Ele já tinha conversado antes por fora, mas queria marcar uma reunião direta com as federações. E aí as federações falaram assim, não dá, tá ótimo. E aí ele falou que veio uma carta quase que certeira, igual de um clube para o outro, dizendo, não, estamos fechados com o Edinaldo porque ele está fazendo uma ótima gestão, um ótimo trabalho, não sei o quê, não. Porque a federação, a CBF tem um dinheiro que ela disponibiliza para as federações e essas federações ganham esse dinheiro e não vão querer brigar contra isso, não faz sentido você brigar contra o sistema que você é beneficiado. E aí é basicamente isso, vamos continuar, e o que você falou, o Edinaldo pode seguir até 2034, que estava aqui, com a última mudança no Estatuto da CBF, permitirá que Edinaldo concorra a uma nova reeleição ao final do seu próximo mandato. Lembrando que a gente está gravando isso.
Ah. Só lembrando, o Edinaldo que mudou, tá? Na gestão dele, essa própria reeleição. Só isso. Isso pra mim, na minha quebrada, é chamado de ditadura, sabia? Temos várias ditaduras no meio disso aí. Né? É de fato. Ó, a gente está gravando isso, são agora basicamente 5 horas da tarde, na segunda-feira. Há 2 horas atrás ele foi reeleito. Então o Edinaldo, quando o vídeo lançar, já está reeleito. E aí ele pode ter a reeleição no final desse mandato agora e pode estar à frente da entidade máxima do futebol brasileiro até 2034. A CBF não tem uma eleição, de fato, com duas pessoas há muito tempo. Se eu não me engano, é desde sabe uma coisa direta já. Sabe uma coisa que me deixa um pouco encafifado? É que, tipo assim, pô, a gente vê as outras federações com vários ex-jogadores, a gente já teve caso aí da Alemanha, Beckenbauer, o próprio Oliver Kahn já foi dirigente da Federação Alemã. Aqui tudo é muito politicagem as coisas, entendeu? Porque, por exemplo, me diz um clube que o Edinaldo tenha jogado na vida. Eu acho que nenhuma. A única coisa que ele tenha tido com futebol foi ter perdido o tampão do dedo na rua. E olha lá. Ele veio da Federação Baiana de Futebol em 2021. Ele saiu para poder assumir a Confederação Brasileira. E eu tô tentando buscar aqui, mas eu não consegui achar ainda. Mas enfim, há muito tempo que não se tem uma eleição na CBF. E isso é muito ruim, porque sai um, entra outro. Quando ele sair em 2034, vai entrar um outro que ele vai colocar. Não vai ter uma oposição. Não vai existir uma oposição. E aí, e por mais que essa oposição tente, ela não está no meio do sistema. Porque os votos, pelo que eu entendi, são em aberto. Então você entende quem votou em quem. E por mais que não seja, todo mundo sabe quem a pessoa vota. E aí, pra você sofrer uma represália dentro disso, por exemplo, o Campeonato Carioca não recebe premiação já tem uns 4, 5, 6 anos. Que não tem premiação pro campeão. O Paulista tem, o do Rio Grande do Sul, acho que se eu não me engano, não tem. Então, o Flamengo quer mais dinheiro pra quê, mano? Só o Flamengo que ganha aqui, pô. Então, mas não é só... mais dinheiro pra... Então, mas o dinheiro não era só para quem ganhava. Por exemplo, eu lembro que quando a Portuguesa foi para a semifinal em 2021, foi o primeiro ano sem prêmio pro ganhador. Ganha prêmio o primeiro colocado, ganha prêmio o segundo, o terceiro e o quarto, quem vai para a fase final. E aí a Portuguesa se via numa, caraca, vamos ganhar dinheiro. Não ganhou o dinheiro, que seria na época, se tivesse ainda vigente essa organização, seriam, se não me engano, 500, 600 mil reais. E aí acabou estragando um pouquinho. Tanto que você pode ver, dificilmente algum clube nesses estaduais consegue esbanjar alguma coisa diferente do que um 5º lugar. Ah, mas o Nova Iguaçu no passado foi vice-campeão, mas estava muito tudo abaixo. E te vê que os clubes não estão muito aí pro Carioca. Por exemplo, o Botafogo, que nem passou pro mata-mata nem da Taça Rio, que é um... Ano passado também, né? Exato. Ano passado ele jogou a Taça Rio. Esse ano nem a Taça Rio ele jogou. Ele não conseguiu se qualificar para isso. Mas aí, o Rodrigo, aí o Carioca, eu nem coloco também muita culpa na CBF, não. Porque quem mais lucra com o Campeonato Carioca é a própria Ferg, tá? O Carioca, ninguém lucra mais do que a própria Ferg. Ela é quem coloca... Agora, o que a Ferg faz com esse dinheiro, meu amigo? Só Deus sabe. Porque não vai para premiação, não vai para ajudar na estrutura dos clubes menores, não vai para as outras divisões. Eu não sei aonde vai parar o dinheiro do Carioca. E outra coisa, nos anos anteriores, o Carioca nem tinha aquele patrocinador principal. Nos últimos 2 anos, se eu não me engano, que tem. Foi a 2 casas de aposta, né? Se eu não me engano, a Betano e a Superbet foram as últimas 2 patrocinadoras do Campeonato Carioca. Agora, o que a Ferg também fez com o dinheiro do patrocínio? E agora voltou pra Globo, né? Voltou pra Globo em aspas, porque ficou dividido Globo e Band. Então, em teoria, o dinheiro... Esqueci o nome da outra, sua concorrente também, que fazia a transmissão. A GOT também. A GOT também tava na jogada. Isso. E aí, assim, você tem uma visibilidade maior do Carioca, porém, essa retirada da Globo atrapalha muito o financeiro dos clubes, principalmente os clubes pequenos, porque você... mas o meu jogo passa no YouTube e o pessoal lá não sei de onde vai ver. Não vai ver. O cara não quer ver mais vista numa quarta-feira. Mas tem 5 mil pessoas ali. Mas até que eu odeio o Flamengo, eu vou ver o jogo do Flamengo, pra depois eu falar mal, porra.
E é isso, assim. A gente conseguiu agora aqui finalizar o nosso primeiro programa. A gente falou da eleição, a gente falou do Rafinha. E é isso. E, já que a gente vai colocar isso aqui no ar antes do jogo, Júlio, palpite, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. A seleção brasileira não ganha da Argentina desde 2019, semifinal da Copa América. Se eu não estou enganado, 3-0 no Mineirão. Aqui no Mineirão, filho. Pô. É. Então, placar pro jogo de Brasil e Argentina terça-feira? Ai, papai. 2-1 Argentina. Eu? 1-0 Brasil, gol do Rafinha. De pênalti. Cara, aquele pênalti clássico do Otamendi ali, ó. Eu acho que esse jogo tá a cara da merda. Literalmente. Então, assim, eu acredito que um gol no final, mais empate, 1-1. E a porrada deslambrando no final do jogo. Ah, não, porra. É o que porrada se não tiver porra. É de fato que vai acontecer. Com certeza, com certeza. É isso. Peraí, eu não sei se eu... Agora você vai. Eu não sei se saiu o que eu falei. Se não tiver porrada entre Brasil e Argentina, não é Brasil e Argentina. Bom, galera, é isso. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva, compartilha com a galera. Até a próxima. Fui!